Segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondôniaovivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. E Jair Correia, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, meu caro alvinegro famoso Vanderlei. Vê como é que eu comecei hoje? Desculpa a brincadeira. Tudo bom, Luiz? Boa tarde para você, bom dia, boa semana a todos os internautas que acompanham o rondôniaovivo.com. Você tá bem, né? A gente não sabe ainda o que deu o Fortaleza e o São Paulo, né? Mas o Fluminense aí conseguiu uma boa vitória diante do Santos no Campeonato Brasileiro por 3-1. Santos muito aquém daquilo que se esperava. Cuca inventou ali um 3-4-3, ali uns 3 zagueiros, e a coisa não deu certo, e foi melhor para o Fluminense, que acabou vencendo pelo placar de 3-1. E, bom, mas assim, o Fluminense com essa vitória passa o Santos e passa o São Paulo. Entra no G4 na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Mas foi bem, Não, foi bem o Fluminense. Tá no G4. Estava, né? G4 e quarto colocado. Porque o G4, né, a gente pode falar que é do Inter até, não é isso? Do Flamengo até, não é isso? G4, os 4 primeiros, Os 4 primeiros. Isso, pois é. Os 4 que estariam na Libertadores ano que vem. Mas o Fluminense só tem o Campeonato Brasileiro agora também, né? A exemplo do Atlético Mineiro. Já está fora da Copa do Brasil, também não está na Libertadores da América, né? Mas, vamos lá, vamos aguardar. Falta ainda uma rodada para muitas equipes. Tem equipes que faltam mais de 2 rodadas ainda para terminar o primeiro turno. O Flamengo está perdendo para o Internacional até o momento da gravação aqui pelo placar de 2-1. E o Atlético Paranaense estava vencendo também o seu jogo. O Palmeiras venceu muito bem nesse domingo, enfim. Uma rodada de muitos gols, rodada interessante nesse final de semana, mas a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o local aí primeiro. Isso, eu deixo a Série A toda com você, tá certo? Vai preparando aí mais alguns detalhes, que eu vou falar de Série D. Série D não teve que fazer o Gipa, os dois clubes de Rondônia, né? Tanto o Gipa Paraná como o Vilenense, não tiveram que fazer. E nesse domingo, Vanderlei, mais derrotas. O Gipa Paraná perdeu em casa para a equipe do Rio Branco por 2-1. Jogou bem o Gipa Paraná. Inclusive, eu deixei de ver o jogo do Fluminense com o Santos para ver esse jogo do Gipa Paraná. Perdeu de 2-1, mas o jogo foi em casa? Foi em Ji-Paraná? Foi em casa, foi no Biancão. Então, agora eu vou te dizer uma coisa, pode falar, eu já comentei isso aqui, pode se falar tudo do Bruno, né? Mas é um goleirão. Salva a equipe do Rio Branco. O Rio Branco vai se classificar, acredito. Inclusive, eu já cheguei a falar aqui, aqueles três que estão ali em cima na tabela, na ponta de classificação, esse não perde mais. O Bragantino, por exemplo, para mim já está classificado. Os resultados deste domingo: Ji-Paraná 1, Rio Branco 2. A equipe do Vilenense também perdeu em casa 4-1 para a equipe do FAS. E o Bragantino fez 2-0 no Galvez. Ainda tem o jogo da noite, né? Da noitinha, que é o Atlético Acreano contra o Independente, que esse ainda não temos o resultado, tá certo? Até a hora da gravação, ainda tava as meninas jogando lá na arena da Floresta, tá certo? E por enquanto vamos terminar aqui essa parte aqui do Macharal, que não tá fazendo legal, né, bicho? Porque eu vou dizer uma coisa, perder em casa. O Gipa começou bem. Achei que hoje era o dia da reabilitação. Esse domingo seria o dia da reabilitação. Mas aí entra o Bruno e faz a diferença. O Ji-Paraná começou a perder gol. E o Rio Branco foi lá, fez 1-0, tá certo? Fez 1-0, chegou a fazer 2-0. O Gipa ainda diminuiu, mas não chegou nem um empate. A classificação, Vanderlei, até faltando o jogo do Atlético contra o Independente, primeiro o Bragantino, 20 pontos. O Bragantino, que é do Pará, lá de Bragança do Pará. 20 pontos, para mim já está classificado entre os 4, né? O famoso G4. Segundo o Fast com 16 pontos. O Rio Branco é o terceiro com 16. E o Galvez também 16, quarto colocado. Esses 4 primeiros colocados aqui já atuaram, já jogaram a 9ª rodada. O quinto, o Giba, que também jogou a 9ª, só tem 8 pontos, continua na 5ª posição. O sexto, Independente, com 7 pontos. O sétimo, o Vilenense, com 6 pontos.
e o oitavo o Atlético do Acre com 5 pontos. Para mim, o Atlético que joga em casa contra o Independente, eu tenho para mim que esse jogo pode sair até um empate, e aí não modifica muito com relação à quinta colocação até a oitava, tá certo? O outro resultado muito legal é com relação ao feminino, chama A2, né, a segunda divisão, que o time do Real Ariquemes é o nosso representante. A primeira rodada que foi Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Ele chama de A1 e A2. O A1 é que tem os famosos aí, né? Flamengo, Corinthians, Ferroviária e tal. E o A2 são os campeões de cada estado. No nosso caso aqui, o campeão foi o Real Ariquemes e é o representante. No dia 15 de março, elas foram até lá na Bahia e ganharam da equipe do São Francisco 2-0. E nesse domingo, meu caro Vanderlei, foram até o Acre. É o time lá do Real Ariquemes, que nós colocamos a foto da goleira, inclusive, já está até liberada pelo BID, mas me parece que ela não estava liberada pelo teste da Covid. Por isso, ela viajou, foi conhecer lá Rio Branco, a Bruna, né? Mas não jogou. Então, o time começou a perder de 1-0. Com 28 minutos do primeiro tempo, já estava 2-1 para a equipe do Real Ariquemes. Segundo tempo, fizeram 3-1. O Atlético diminuiu para 3-2, mas as meninas do Real Ariquemes foram lá 4-2 e 5-2 o placar final. Portanto, estão liderando ali no grupo delas a equipe do Iranduba, que é também da A2, a equipe do Fortaleza, que também goleou no sábado. Fortaleza, lá o nosso tricolor de aço do PC. Tem a representação feminina é através desse grupo do Real Ariquemes. E o Real Ariquemes, aqui classificam 2, passam para outra fase, e mais 4 terceiros melhores colocados. Então, eu vou levar fé nessas meninas, meu caro Vanderlei. Ainda notícias... Fala, Vanderlei. Não, pode ainda notícias daqui de Porto Velho, para você já entrar direto aí com Série A. Nós tivemos um campeonato que estava acontecendo aqui, ainda antes da morte do Becão, e é justamente com o nome de Júnior Lopes e Becão, lá no Bairro Nacional. Você lembra do Bairro Nacional? Lembro, tá. E esse domingo de manhã foi finalizado o campeonato e o Rio Candeias, base, é meninada, sabe? O Rio Candeias ganhou de 3-2 da equipe do Flamenguinho, que é do Nacional, e com isso ganhou essa Copa Júnior Lopes. Eu tinha até umas fotos aí, mas eu não consegui passar, mas parabéns aí ao Júnior pelo texto que ele fez em relação ao pai dele, e a Roseli, a dona Roseli, que estava lá para entregar a taça, foi muito legal. A esposa do Becão, isso. E o outro jogo, meu caro Vanderlei, é com relação ao meu time lá, o AFA. Só que o AFA não jogou esse final de semana. Aí o que acontece? Entrou o Atlético da Vila, que tinha ganhado no final de semana, no último final de semana tinha ganhado da equipe do AFA, e agora entraram num campeonato que chama-se Atlético. O Atlético da Vila entrou num campeonato de veteranos e ganhou nesse domingo de manhã da equipe do Novo Ceará, lá no Maracanãú, por 2-1. Então, essas são as notícias aqui do lado de cá, na região norte. E eu passo a bola para você para falar justamente aí de Copa do Brasil, né? Tem o Fortaleza, tem a Série A e classificação, Vanderlei Corrêa. Pois é, o Luiz Carlos Pereira. Nesse domingo tivemos aí o jogo entre a equipe do São Paulo com Fortaleza, né? O jogo da volta, a primeira partida foi 3-3 lá em Fortaleza, o jogo da volta, né? No Morumbi. Né? A gente, obviamente, não tem o resultado, que a gente está gravando antes aqui, enfim, mas vamos aguardar aí, nessa segunda a gente já vai ter esse resultado. Tem mais jogo essa semana, o Santos vai jogar contra o Ceará na quarta-feira, esse jogo vai ser às 16 horas, horário de Brasília, numa quarta-feira, brincadeira, viu? É para ninguém assistir mesmo, é um negócio assim, eles fazem, eu não sei por que eles fazem um negócio desse, cara, sinceramente, 4 horas da tarde, numa quarta-feira, você acha que ninguém está trabalhando, né? Ninguém, bom, mas enfim. E isso pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, nós tivemos rodadas, né? A 18ª rodada, que começou nesse sábado. Então tivemos aí jogos. Na verdade, essa rodada começou na quarta-feira, né? Com a derrota do Vasco para o Corinthians, lá em São Januário, pelo placar de 2-1. Ontem, no sábado, né? Tivemos aí a vitória do
Bragantino diante do Goiás por 2-0. O Ceará venceu o Coritiba por 2-1. Olha o Ceará chegando empolgado aí para enfrentar o Santos, né? E o Atlético Mineiro empatou, rapaz, com o Sport por 0-0. Eu vi esse jogo. Viu, né? Pois é, empatou esse jogo por 0-0. Depois tivemos aí, hoje, no domingo, né, a vitória do Fluminense pelo placar de 3-1 diante do Santos. O Palmeiras venceu o Atlético de Goiânia por 3-0, né? E o jogo do Internacional com o Flamengo, que estava empatado, o Inter tinha feito um segundo gol, mas parece que o VAR anulou esse segundo gol do Internacional, portanto, até a hora que a gente estava acompanhando aqui, estava 1-1 esse jogo aí entre Inter... Não estava 2-1. No valeu, foi o 3-1 do Galhardo. É verdade, 2-1. Isso, estava 2-1, isso. Verdade, atualizou aqui. O Atlético Paranaense... o gol dele, do Galhardo, né? Do Galhardo, Thiago Galhardo. E o Atlético... ele fez o terceiro, Vanderlei, um golaço, mas estava, como é que se diz? Impedido, né? Impedido. E o Grêmio, que estava perdendo para o Atlético Paranaense por 1-0, empatou o jogo também, né? Nesse domingo, até o momento que a gente estava assistindo. Então, o São Paulo e Botafogo não aconteceu ainda por conta da Copa do Brasil. O mesmo ocorre com Bahia e Fortaleza, que jogarão em outra oportunidade. Vamos à classificação aqui, Luiz, porque é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, se terminar assim, essa vitória parcial do Internacional, que eu não sei como está, o Inter está com 37 pontos contra 34 do Flamengo, e o Atlético Mineiro parou nos 32, já foi perdendo um pouco de fôlego ali. Fluminense é o quarto com 29 pontos, em quinto São Paulo com 27, em sexto Santos também com 27 pontos. O São Paulo que tem aí 3 jogos a menos que o Santos, hein? Olha só, São Paulo pode dar um salto aí, hein? Tem 9 pontos em disputa ainda, pode ir aí para 36 pontos o São Paulo, fechar o primeiro turno com 36 pontos. Palmeiras, que venceu, é o sétimo colocado com 25 pontos, o Fortaleza é o oitavo com 24, o Ceará é o nono com 22 pontos. Olha o Ceará reagindo aí na competição. Atlético Goianiense é o décimo com 22, o Sport é o 11º com 21, Corinthians é o 12º com 21. Grêmio, 13º, está jogando ainda com 21 pontos. Bahia, 14º com 19. Atlético Paranaense, que vai empatando com o Grêmio, tem 19 pontos, é o 15º. E o 16º é o Bragantino, Red Bull Bragantino, com 19 pontos. Em 17º, o Botafogo do João Dalmo da Silveira, com 19. O Vasco também é o 18º com 18 pontos. E o Coritiba, com 16 pontos, é o 19º. O Goiás é o 20º com 11 pontos. Acho que o Goiás praticamente rebaixado já, né? Praticamente assim, tem o segundo turno todo ainda, o time pode reagir, mas pelo andar da carruagem aí, a coisa não está muito fácil para o Goiás, não. Portanto, essa aí é a classificação do Campeonato Brasileiro, da série. Quer ver uma coisa interessante no campeonato, Luiz? Vamos só ver se eu consigo compartilhar aqui a tabela, o pessoal ver aqui também, aí acho que fica melhor, né? Para a gente não ficar só falando aqui, não ficar aquela coisa cansativa. Vamos lá, só um segundinho aqui. Enquanto a gente coloca aqui, só um minutinho. Ó. Tá carregando. Opa, isso. Apareceu aí? Apareceu, sim. Então vamos lá. O Inter, né? O Internacional, ele tem aí, ó, 18 jogos, igual o Flamengo, né? Estão jogando hoje, então falta uma rodada ainda para essas duas equipes. Agora, o Atlético Mineiro tem 17 partidas, né? Diferente do Fluminense, que tem 18. Então o Atlético, vamos lá, o Atlético tem uma partida a menos, então vamos supor que se ele vencesse, ele teria 35 pontos, estaria na segunda colocação. Tá no páreo ainda, né? Obviamente. Fluminense tá com 18, tá ok. São Paulo, 15 pontos. 15 jogos. Mas então, tem 3... Tem 3 jogos a menos. Isso, né? isso. Então ele poderia estar com 36 pontos se ganhasse as 3. O Santos tem 18, só tem uma rodada, tá ok. É isso mesmo. Palmeiras tem 17 partidas também, tem 2 partidas a menos. Né? Tem uma partida a menos, na verdade, que o Internacional ali. Fortaleza com 16 jogos, o Ceará com 17 jogos, né? O Atlético Goianiense com 18. Depois temos aqui o Sport com 18, Corinthians com 18, Grêmio com 17, Bahia 17, Atlético Paranaense com 17, Bragantino com 18, Botafogo com 17. Se vencer essa que falta aí, que é contra o São Paulo, ele poderia estar aí com 22 pontos, né? Então já estaria longe aí, dando uma respirada. Né? O Vasco da Gama tem 16 partidas só.
Então, o Vasco hoje, então, ó, 17, 18, 19. Tem 9 pontos em disputa aí do Vasco da Gama, né? Pode dar uma espichada aí. Uma boa volta, Já o Coritiba, não. O Coritiba tem 18 partidas, tem uma só, tá ok, tá isso mesmo, posicionamento. E o Goiás também tem 9 pontos em disputa, que ele só tem 16 partidas. Se o Goiás vencesse aí e fizesse 9 pontos, ele iria para 20 pontos. Então, ele iria lá para 15º, 14º colocado, entendeu? Isso. Então, cara, campeonato ainda não tá nada definido, não. Ou seja, retiro o que eu falei sobre o Goiás. O Goiás tem mais e outra coisa, não tira da tela, não. Você falou que o São Paulo disputava ainda 15. É 18. Ele tem quantas partidas? 15. Não, São Paulo jogou 15. Sim, falta 4. 12 tem 4 partes, 12 pontos ainda. Então ele pode chegar aí a 37, 39 pontos ainda. Pois é. O São Paulo, 39 pontos, ele seria o líder do campeonato, cara. Pois é. Ele disputa ainda 12. É isso? Mas tem que jogar, né? Tem que jogar e tem que ganhar. Mais do que jogar é ganhar. Ele tá na Copa do Brasil hoje. São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Ele vai disputar essa Copa do Brasil jogando no domingo, né? Contra o Fortaleza. Não sei se é avanço ou não. Vai ficar de fora de novo. Vai! Dá pra gente ver aqui também, vamos aproveitar e ver qual que é a última rodada, né? Não sei se 19. Vocês aí a página? Na verdade, eu tô vendo pequenininho aqui no celular. Tá vendo no celular. Bom, então tá bem. Então, tô vendo aqui. Então, a próxima rodada, que seria a 19ª rodada para muitas equipes aí, ó, Botafogo e Ceará, tá? Sim, sim. Esse jogo seria no sábado, no dia 31/10. Santos e Bahia na Vila Belmiro no sábado também, às 19 horas, tá? No sábado também, Corinthians Internacional em Itaquera, né, na Arena Neoquímica. E o Coritiba enfrentaria o Atlético de Goiás. E ó, para coração de cearense aí, Fortaleza e Fluminense, encontro dos tricolores, hein? No sábado também, às 21 horas, horário de Brasília. No domingo, sim. Flamengo e São Paulo, um dos jogos atrasados aí do Flamengo, do São Paulo. Flamengo e São Paulo, Pedreira. Sport Recife e Atlético Paranaense. Goiás e Vasco da Gama. Na segunda-feira, Palmeiras Atlético Mineiro, jogão. Grêmio e Red Bull Bragantino. Portanto, aí os jogos da próxima rodada. A última rodada para muitas equipes, mas para outras equipes ainda tem jogos ainda para frente para rodar ainda, viu, Luiz Carlos Pereira? Ótimo, meu caro Vanderlei Correia. Portanto, todos os dados, todas as notícias com relação à Série A do Campeonato Brasileiro até este domingo, 25, né? Não é isso, Vanderlei? Porque nós estamos gravando aqui no final de domingo, noitinha de domingo, ainda não sabemos os resultados, principalmente esse do Flamengo, um jogão de bola. Quando você disse, vamos gravar, eu até digo, vamos, dei uma paradinha aqui, mas eu não sou nem Flamengo, nem sou internacional. Gosto do internacional, mas gosto do bom futebol. Vamos falar de futebol internacional agora, porque assim, final de semana teve El Clássico, La Liga. Teve VAR? Real Madrid e Barcelona. Teve VAR, Real Madrid e Barcelona. Esse jogo foi no Camp Nou, no estádio do Barcelona, e o Real Madrid sapecou 3-1, com direito a pênalti marcado por VAR. Não foi o Barça que fez 3? Foi o Barça. Sai. Acorda, rapaz. 3-1 pro Real Madrid. Ei, sai fora, vai assistir o jogo, rapaz. Foi? Eu vi a choradeira, Choradeira do Barcelona. Choradeira do Barcelona, que perdeu por 3-1. Messi bravo pra caramba, o time. Mas o time do Barcelona tá uma sacanagem, né? Então. Quer diminuir o salário e tal. Tem tudo isso, né? O Real Madrid venceu o Barcelona por 3-1. O Osasuna venceu o Atlético Bilbao por 1-0 e o Eibar venceu o Sevilla pelo placar de 1-0 também. Atlético de Madrid venceu o Betis pelo placar de 2-0, os jogos aí de La Liga, tá? Pelo campeonato inglês, para mim, o melhor campeonato do mundo hoje é o campeonato inglês, a Premier League, né? Tivemos grandes jogos aí também neste domingo. O West Ham empatou com o Manchester City
pelo placar de 1-1. O Manchester City é o time do Guardiola, né? O Fulham perdeu para o Crystal Palace pelo placar de 2-1. E o Manchester United empatou com o Chelsea no clássico pelo placar de 0-0. Liverpool 2, Sheffield United 1. Esse Sheffield United aí, essa semana, que foi a semana do aniversário do Rei Pelé, eles mostraram muito essa foto de um jogo que teve 60 mil torcedores, um jogo que o Santos fez contra esse Sheffield United, lá na Inglaterra. Isso 1960 alguma coisa, numa das excursões que o Santos fez, eles convidaram o Santos para fazer isso aí. E o Santos goleou esse time para variar, e tinha 60 e poucas mil pessoas assistindo esse jogo. Tem uma foto, pena que eu não tenho ela aqui, não separei, senão eu poderia mostrar essa foto aqui, né, do Rei Pelé. Mas tinha muitas fotos, se você permitir, a gente está com tempo aqui, eu posso até mostrar algumas das fotos que foram mostradas aí, fotos antigas do Rei Pelé, ele viajando, enfim, não sei como que nós estamos aí de tempo, se você tem alguma coisa para ir falando aqui. Não, eu tenho, na verdade, hoje é curtinho, mais curto um pouquinho, mas se tiver uma foto aí, sempre é bom lembrar do nosso mais famoso jogador de futebol que o mundo já viu, tá certo? Muita gente comentando tanta coisa essa semana, mas eu, em termos de futebol, eu tive a sorte de ver o Rei Pelé ainda ao vivo, né? Jogando bola. Você viu ele jogando, cara? Vi, ainda vi lá no velho Presidente Vargas. Isso é um privilégio para poucos, hein? No velho Presidente Vargas, pois é. E outra coisa, rapaz, eu tenho até uma parte dessa vinda do Pelé lá no Ceará, que eu me lembro, olha aí, aparecendo já o rei do futebol ele, o e o outro. O Coutinho, essa dupla aí era demais. As tabelinhas deles aí, né? E eu me lembro, Vanderlei, que olha aí, descendo aí do... Isso aqui eles fazendo uma excursão na Inglaterra, e eles colocaram aqui os patrocínios aqui para a hora que o time do Santos descesse, para todo mundo focalizar aqui os patrocinadores, enfim. Parou até guerra, né, bicho? Isso aqui é um jornalista que escreveu um dos primeiros livros do Santos Futebol Clube, né, junto com o Pelé. Pelé novinho aqui ainda. Olha isso. Pode falar. Isso está no... Aqui se fala de Santos, lá no blog? Isso, eu fiz uma live na sexta-feira com uma associação dos historiadores e pesquisadores do Santos Futebol Clube. Eles têm todas essas fotos aqui, colocamos vários vídeos, enfim, sobre isso aqui. Aquilo que eu anunciei lá que ia fazer naquele dia. Sim. Tá? Muito legal. Isso aqui lá no Maracanã, depois de um jogo contra o Botafogo, uma vitória do Santos. Aqui você vê uma garrafinha de cerveja aqui, porque os caras também não são também são filhos de Deus, né? Nessa época tinha até cigarro também. O gênio da lâmpada, né? O Pelé. Uhum. Isso aqui é um passaporte do Pelé. Né? Muito legal. E aí o trio... Pelé Zito e Pepe. Seu Pepe. Treinou no Fortaleza, Pepe. Pois é, rapaz. Então, já com seus 60 e poucos anos, rapaz, porque esse homem batia na bola no tipo de máquina. Isso aqui é uma excursão do Santos na Suécia e o Pelé trocando embaixadinhas com um menino que trabalhava no hotel lá. É uma foto histórica também, folclórica que tem. 1960 e alguma coisa também, isso aqui. Isso aqui é um amistoso que o Santos fez lá contra um time na Bulgária e depois deram a camisa pro Pelé. O tricolor. Ele jogou Fortaleza, né? O Pelé chegou a jogar uma partida pelo Fortaleza. Ele fez várias, né? Jogou uma pelo Flamengo, pelo Vasco. Isso, Vasco, isso. Né? Isso. Algumas relíquias aqui, né? Muito bom, André. Muito bom ter lembrado disso. Vanderlei, vamos embora, né, meu irmão? Hoje pouco mais curto, mas muito legal o nosso esporte.com. Eu queria só lembrar, nós estamos gravando aqui no final de domingo, e hoje, 25 de outubro, Vanderlei, no domingo, é Dia Mundial do Karatê. Dia Mundial do Karatê. E com essa homenagem eu quero homenagear o seu Arlindo Pereira, acho que é Arlindo Pereira, que é o sensei, é o homem forte do Karatê aqui em Porto Velho, tá certo? E aí eu falo de todos os karatecas e parabéns a todos pelo Dia do Karatê, meu caro Vanderlei. E fica contigo, você encerra daí, tá bom, meu ilustre?
Obrigado, Luiz. Boa semana para todos. Na quarta-feira a gente está de volta aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.